67. Materialistas. Reunião pública de 25 de setembro de 59. Questão número 799. Não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo. Estão nos tempos modernos e por toda parte, tentando inconscientemente apagar a luz do espírito. Assestam telescópios na direção das galáxias e supõem resolver os enigmas do universo, pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. Devotam-se aos mais altos estudos da psicologia transcendente e atestam que o homem não passa de símio complexo sem maiores possibilidades de evolução. Dizem que estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser e estabelecem padrões para a genética humana, tomando por alicerce o comportamento de drosófilas e de ratos nas atividades reprodutivas. Asseveram que é preciso plasmar elites de condutores e dirigem-se à mocidade acadêmica subtraindo-lhe as noções da alma, a feição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Destacam o imperativo da solidariedade e preconizam a sumária eliminação dos que nascem doentes ou incapazes. Proclamam-se campeões da liberdade e despream quem lhes não aceite o figurino mental. Recomendam a investigação das questões do espírito e injuriam as inteligências sinceras e desassombradas que a elas se afeiçoem. Aconselham o respeito às religiões e, em vez de ajudá-las no apostolado de amor pela extinção do sofrimento, solapam-lhes a existência a golpes de sarcasmo sutil. Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência, matriz do progresso, será sempre, no mundo, a interrogação vestida de luz, entesourando experiências diante da verdade. Referimo-nos aos epicuristas de todas as épocas, sejam eles autores de fulgurantes pensamentos destrutivos em alentados livros sobre a natureza, ou meros conversadores de salão interessados nas sensações inferiores a detrimento da sublimação íntima. Desde as primeiras horas de nossa formação doutrinária, os mensageiros de Cristo explicaram que o espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da terra, anulando o materialismo, por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo-os livres de seitas e cores, castas e privilégios. Temos, assim, a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade, com o trabalho incessante que lhe é consequente, mas, para atingirmos a meta, é imperioso que se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. 68. Materialismo. Reunião pública de 28 de setembro de 59. Questão número 148. Para dissipar a sombra do materialismo, a espessar-se no espírito humano, é forçoso que evitemos a atitude daquelas autoridades do antigo Bizâncio, que discutiam bagatelas enquanto os inimigos lhes cercavam as portas. Reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia às raízes da ignorância, de vez que o epicurista é invariavelmente alguém que se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência do máximo de prazer com esquecimento da responsabilidade. Interpretemos o materialismo como sendo enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, a degenerar-lhe os mecanismos. Da tumoração invisível surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. E tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldades para definir a etiologia do câncer, surpreendemos, de nossa parte, os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade, porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível que se isole voluntariamente a razão da sua origem divina. Convençamo-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do espírito. Veiculemos, assim, o livro nobre. Estendamos a mensagem edificante. Acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa. Utilizemos a onda radiofônica, auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna. Relatemos as nossas experiências pessoais, no caminho da fé, com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Amparemos a infância e a juventude para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual, instruamos a mediunidade. Aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos através da leitura construtiva e meditada.
Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado. Plantemos no culto da caridade o culto da escola. E, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque, em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. 69. Diante das tentações. Reunião pública de 2 de outubro de 59. Questão número 893. Tentado a permanência nas trevas, embora de pés sangrando, dirige-te para a luz. Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum amealha a colheita. Até que atinjamos, um dia, o clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. Aqui e ali, ouviremos cânticos de exaltação à virtude, e louvando-a, falaremos por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Entretanto, manda a sinceridade e nos vejamos por dentro, e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Toma, porém, o facho que Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Ora a ora, esclareçamos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que provavelmente respirarias agora numa enxerga de lodo, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Diante dos que se desvairam na crítica, observa a facilidade com que te entregas aos julgamentos irrefletidos, e pondera que sérias igualmente compelido ao braseiro da crueldade, não fosse algum ligeiro dístico da prudência que consegues mentalizar. À frente daqueles que se envelheceram na carruagem do ouro ou da influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura, por dia, nos recessos do coração, e reconhecerás que também forçarias as portas da fortuna e do poder, caso não fosse o leve fio de responsabilidade que te frena os impulsos. Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que ainda hoje chorarias nas angústias do manicômio, não fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te afeiçoas. Perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesses na penitenciária, amargando a aflitiva sentença, não fosse o raiúnculo de oração que acendes na própria alma. E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço em que ainda estagias junto aos desencarnados da nossa esfera de ação. Situemo-nos no lugar dos que erram, e assim, nosso pensamento encontrará refúgio no abraço do entendimento. Nenhum lidador vinculado à terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Todos nós, ante a sublimidade de Cristo, somos almas em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. E se a estrada para semelhante triunfo se chama caridade constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se compaixão. 70. Na hora da crise. Reunião pública de 5 de outubro de 59. Questão número 466. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança, é o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra. Adverte Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede a Cristo, levanta-te e anda. Diz o mundo, faze o que desejas. Pede a Cristo, não peques mais. Diz o mundo, destrói os opositores. Pede a Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodem. Pede a Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo, apega-te à posse. Pede a Cristo, ao que te rogue a túnica cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede a Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza. Pede a Cristo, avança enquanto tens luz.
Diz o mundo, censura como quiseres. Pede a Cristo, não condenes. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Diz a Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo, aborrece os que te aborreçam. Pede a Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz a Cristo, provavelmente nesta noite pedirão tua alma e o que amontoaste para quem será? Obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa à vista. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos a Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos a rumo certo.